Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Costa e estou aqui para mais uma aula. A aula hoje é de física e o tema da nossa aula é velocidade média. O que a gente vai aprender na aula de hoje? Vai aprender o conceito de trajetória, variação, espaço, tempo, relembrar a ideia de média para então compreender a velocidade média e os cálculos envolvidos no cálculo da velocidade média. Vai também compreender um pouco sobre a velocidade instantânea, conversão de unidades e, por fim, a contextualização. Ou seja, por que é importante eu aprender esse conteúdo? Vamos iniciar. Trajetória. A trajetória é o caminho percorrido por um corpo ou uma partícula em movimento. Por exemplo, este automóvel, ele parte do ponto A e vai até o ponto B. Esse caminho que ele percorreu, eu vou chamar de trajetória. No dia a dia, esse conceito de trajetória é muito utilizado nos aplicativos de localização. Por exemplo, da minha casa até a escola que eu trabalho, a escola que eu estudo, eu tenho uma trajetória. E se eu for medir a minha trajetória, ela é uma trajetória de 2,6 quilômetros. Ou seja, o ponto inicial é a minha casa e o ponto final é a escola onde eu estudo ou onde eu trabalho. E o que é uma variação? A variação é uma mudança, é uma alteração de uma grandeza qualquer. Tempo, espaço, velocidade, temperatura, enfim, algo que variou, tá? Algo que mudou tem aí uma variação. Na física, o símbolo da variação é o delta. Então, toda vez que a gente vê o delta, significa que algo variou. E como que se calcula uma variação? Eu preciso do valor final dessa grandeza menos o valor inicial. Então, o valor final menos o valor inicial. Geralmente, o valor final ele está representado por um F minúsculo e o valor inicial por um zero ou um I minúsculo. Então, por exemplo, qual a variação da minha casa até a escola? Bom, o valor final é 2,7 quilômetros. O valor inicial é zero, porque eu parti do zero. Então, eu tenho aí uma variação da minha casa até a escola no espaço de 2,7 quilômetros. Alguns outros exemplos para a gente compreender. 2. Hoje de manhã estava 9 graus. Ao entardecer, os termômetros indicavam 24 graus Celsius. Quanto a temperatura variou hoje? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que lembrar que uma variação é o valor final da grandeza menos o valor inicial. O valor final, 24 graus, porque foi o valor que indicou ao entardecer. E o valor inicial, é o 9. 24 menos 9 teve uma variação aí no dia de 15 graus Celsius. Outro exemplo, 3. Quanto tempo demora para arrumar a casa se inicio às 8, se eu inicio às 8 e termino às 13? Bom, para a variação eu preciso saber do valor final dessa grandeza, que no caso é o tempo, menos o valor inicial. O valor final menos o valor inicial vai ter aí uma variação de 5 horas. Compreendendo o valor, compreendendo essa ideia de variação, agora sim a gente pode compreender os conceitos de distância, espaço e também de tempo. Distância, espaço, que é simbolizado pela letra S de space, ok? Do inglês. Então, o que é o espaço? É uma grandeza que mede, né, a distância entre dois pontos. Então, o ponto A até o ponto B eu tenho uma distância, eu tenho um espaço. E pode ser medido de várias formas, dependendo do contexto. Pode ser medido em quilômetros, em metros, em centímetros, em léguas, em milímetro, em ano-luz. Por exemplo, no contexto da minha casa até a escola, a unidade quilômetro ela é favorável para indicar essa medida, tá? Agora, se eu estou numa fila do banco e eu quero saber a distância entre uma pessoa ou outra, talvez a ideia de quilômetro não se encaixe bem. Eu posso falar que eu estou a tantos metros de distância dessa pessoa, né? Então, dependendo do contexto, eu uso uma unidade de medida diferente. Por exemplo, se eu quero falar de um outro planeta muito distante aqui do sistema solar, talvez a unidade de medida anos-luz possa representar melhor essa ideia do que eu falar que ela está a bilhões e bilhões de metros. Então, eu posso falar que esse planeta está a tantos anos-luz.
Então, dependendo do contexto, eu utilizo uma unidade medida diferente para falar sobre a distância. Já o tempo é uma grandeza relativa à duração das coisas e a gente pode medir também de várias formas. Pode ser em hora, em minuto, em segundo, em dia, semana, em trimestre, em ano, séculos, né? Tudo dependendo aí do contexto que a gente está. Por exemplo, se eu estou no início do ano e eu quero falar sobre o Natal, eu posso falar que eu estou há meses do Natal. Agora, se eu estou no dia 25 de novembro, eu estou um mês do Natal. Agora, se eu estou um dia, estou no dia 23 de dezembro, eu estou um dia do Natal. Então, dependendo do contexto, eu posso utilizar uma unidade de medida diferente. E a média? O que é a média? A média, ela não é um valor real, ela é uma média, ela é como se fosse um apanhado dos valores. Talvez um exemplo fique mais fácil da gente entender. Vamos supor que na escola, a sua nota, você é um aluno participativo. Então, a professora te deu um 10 de participação, mas na prova você não foi tão bem, você ficou com 5 na prova. E você fez um trabalho e tirou 6,5. O que é a sua média? É 10, é 5 ou é 6,5? Nenhum. A média, para a gente fazer a média, a gente tem que saber somar esses valores e dividir pela quantidade de valores. Então, eu tenho 3 valores. Então, eu somo esses valores, divido pela quantidade de valores e vai me dar aí uma média. A média é 7. Significa que eu sou 7 em participação, 7 na prova e 7 no trabalho? Não. Significa que essa é uma média do meu desempenho. Então, a média não é um valor real. A média é um apanhado, é uma ideia disso tudo. Portanto, agora a gente consegue compreender o conceito de velocidade média, representado por um V maiúsculo e um M minúsculo. O que é a velocidade média? É a razão, ou seja, a divisão entre a variação de espaço em um intervalo de tempo. Em outras palavras, velocidade média é espaço dividido por tempo. Então, a variação qualquer é sempre o valor final menos o valor inicial. Então, o valor final do espaço menos o valor inicial. Um exemplo fica mais fácil da gente entender. Arthur saiu da sua casa, em Belém, às 9 da manhã e foi em destino ao município de Mosqueiro, que fica a 150 quilômetros de sua casa. Arthur chegou em Mosqueiro ao meio-dia. Qual a velocidade média percorrida por Arthur? Então, vamos interpretar esse problema. Arthur saiu da sua casa, do ponto zero, em Belém, e foi até Mosqueiro, que fica a 150 quilômetros da sua casa. Para isso, ele iniciou esse percurso às 9 da manhã e terminou ao meio-dia. Qual que é a velocidade média que Arthur fez esse percurso? Bom, sabendo que velocidade média é a variação de espaço sobre a variação do tempo, a gente precisa saber a variação do espaço do tempo. Bom, a variação do espaço é o valor final menos o inicial. O valor final é 150 km, onde ele percorreu. O inicial é zero, porque ele partiu do zero da casa dele. E, em relação à variação do tempo, o valor final é meio-dia, que ele terminou o percurso, mas ele iniciou às 9 da manhã. Então, 150 menos zero, 150. Meio-dia, valor final, menos o valor inicial, dá 3 horas. 150 dividido por 3 é igual a 50. 50 km por hora. Então, o que isso quer dizer? Que 50 km por hora é a velocidade média que ele estava no carro dele, que ele fez no percurso, na trajetória dele. Significa que, em média, a cada hora, ele percorreu 50 quilômetros. Significa que a todo momento, todo percurso, ele estava a 150 km por hora de velocidade? Não, não. Por quê? Porque a velocidade média é uma média, não é? Significa aquela velocidade, um valor exato. Talvez, às vezes, ele pode ter acelerado um pouco mais, né? Então, ele pode ter ido um pouco a 60, 70, 80, 100 km por hora, e às vezes ele pode ter ido mais devagar, pode ter parado o carro, alguma coisa do tipo. Mas, em média, a cada hora, ele percorreu 50 km. Alguns exercícios. Vamos lá. Exercício 1.
Suponha que você pegue uma carona no quilômetro 30 da rodovia dos imigrantes, que fica em São Bernardo. E 2 horas depois, você desembarque no quilômetro 190, que fica já em uma outra cidade, que é Corumbataí. Qual que é a velocidade média que foi percorrida por esse motorista? Bom, seu tempo inicial, você partiu de um determinado momento e no final você desembarcou 2 horas depois, que foi o tempo final. Você iniciou sua carona aí no quilômetro 30 e terminou no quilômetro 190. A gente calcular a velocidade média, tem que ter a variação do espaço sobre o tempo. Bom, variação do espaço. Você iniciou no quilômetro 30, mas desembarcou no quilômetro 190. E iniciou em determinado momento, 2 horas depois você estava no seu destino. Ou seja, a variação de espaço é 160 km e a variação de tempo foram 2 horas. Ou seja, 160 dividido por 2, 80 km por hora. Então, a velocidade média desse motorista, né, no percurso dele, foi de 80 km. Ou seja, a cada 1 hora, em média, ele andou 80 km, tá? Lembrando que é uma velocidade média, não representa o valor real, se ele acelerou ou desacelerou durante esse percurso. Isso representa apenas uma média. Outro exemplo. 2. Suponha que você queira ir ao Ubatuba. Aí, o GPS indica que você demorará 4 horas para chegar ao seu destino, ou seja, 4 horas para chegar ao Ubatuba. Caso você permaneça na velocidade máxima da pista, que é 90 km por hora, vem a pergunta: qual a distância do seu local até o Ubatuba? Perceba, nessa questão, ele não está perguntando a velocidade média, ele está perguntando qual que é a distância do local que você está até o Ubatuba. Bom, você tem alguns dados. Você sabe qual que é a velocidade média que você pode percorrer pela velocidade máxima da pista, que é de 90 km por hora. Você não sabe a distância, que é o que está perguntando, qual a distância do seu ponto onde você está até Ubatuba, mas o GPS está dizendo para você que você demorará 4 horas para chegar lá. Então, como que eu faço isso? Pelo cálculo da velocidade média, a gente pode saber qual que é a distância. Então, por exemplo, a velocidade média é o espaço dividido sobre o tempo, sobre a variação de tempo. Bom, você tem a velocidade média da pista que você pode percorrer, tem o tempo, mas não tem o espaço. Então, você precisa saber qual que é o valor que dividido por 4 vai dar 90. Qual que é esse valor? Simplesmente, se eu fizer 90 vezes 4, eu tenho esse valor. Então, 360. 360 dividido por 4 vai dar 90 km por hora. Ou seja, a distância do seu ponto até Ubatuba é 360 km. Por que quilômetros? Porque está me perguntando a distância e não a velocidade média e não o tempo. Então, o que é a velocidade média? É uma média da velocidade percorrida e não o valor da velocidade real. Para ver a velocidade real, agora se a pergunta for qual que é a velocidade real que você está nesse determinado momento, você está numa alta velocidade, você está numa baixa velocidade, ela precisa ser medida exatamente nesse momento. Em um automóvel, é possível a gente medir a velocidade naquele exato momento através do velocímetro. Então, quando a gente olha o velocímetro de um automóvel, a gente vê a velocidade que ele está naquele exato momento. Por exemplo, nesse velocímetro, indica que esse carro deve estar a 50 km por hora naquele exato momento. Não a média, naquele exato momento. Quando a gente fala da velocidade naquele exato momento que ela está sendo medida, a gente vai pegar e vai chamar isso de velocidade instantânea, que é a velocidade naquele exato momento, não a velocidade média que você tira a partir dessa distância pelo tempo percorrido. Bom, agora vamos entender um pouco da conversão de quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa. Bom, no Brasil, para medir a velocidade média, é muito comum a gente medir em quilômetros por hora. As placas de trânsito geralmente vão estar em quilômetros por hora. Mas dependendo do lugar que você está aí no mundo, pode também ser em metros por segundo.
E lembrando que no Sistema Internacional de Medidas, que padroniza as medidas no mundo todo, a unidade de medida para a velocidade é o metro por segundo. Então, às vezes, é necessário a gente fazer uma conversão. Se eu tenho a medida em quilômetros por hora, eu posso saber quanto que isso equivale a metros por segundo e vice-versa. Como? Através dessa expressão. Se eu tenho o valor em metros por segundo e quero transformar em quilômetros por hora, eu multiplico esse valor por 3,6. Agora, se eu tenho esse valor em quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo, eu já divido por 3,6. Vamos ver um exemplo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida indicada para a velocidade é o metro por segundo. Entretanto, no Brasil, a unidade de medida mais comum usada para a velocidade é o quilômetro por hora. Suponha que você esteja em outro país, cujas placas de velocidade na estrada estão em metros por segundo, mas o velocímetro do seu carro permanece em quilômetros por hora. Então, vamos supor que você está nesse país e o velocímetro do seu carro está em quilômetros por hora, mas as placas desse local estão em metros por segundo. E uma estrada nesse país indica que a velocidade máxima é 20 metros por segundo. 20 metros por segundo é a mesma coisa que em quilômetros por hora. Quanto que é isso, 20 metros por segundo? Bom, para a gente responder isso, a gente precisa converter metros por segundo em quilômetros por hora. Para converter metros por segundo em quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar esse valor por 3,6. Então, 20 metros por segundo vezes 3,6 é a mesma coisa que 72 km por hora. Alternativa B. Outro exercício. A distância entre São Paulo e Belo Horizonte é 540 km pela rodovia Fernão Dias. Caso uma pessoa faça essa viagem numa velocidade média de 90 km por hora, ou seja, cada hora, em média, ela percorra 90 km, quanto tempo demorará para chegar a Belo Horizonte? Perceba, aqui a questão é quanto tempo essa pessoa vai demorar para chegar lá. A gente sabe qual que é a velocidade média que ela vai percorrer e sabe também já qual é a distância entre São Paulo e Minas, né? Em Belo Horizonte. Então, para isso, a gente utiliza a forma da velocidade média. Como? Qual que é a velocidade média que ela vai percorrer? Em média, 90 km por hora. Quanto tempo que ela vai demorar? Bom, não sabemos. Isso é o que a pergunta quer saber. Qual que é a distância em São Paulo e Belo Horizonte? Bom, 540 km. Então, colocando esses dados, agora eu preciso saber o tempo. 540 dividido por qual número vai ser igual a 90? Né? Que é a mesma coisa que 540 dividido por 90. Se eu colocar 6, 540 dividido por 6 é igual a 90. Ou seja, o tempo vai demorar 6 horas para a pessoa chegar a Belo Horizonte se ela for numa velocidade média de 90 km por hora. A cada hora ela percorrer mais ou menos 90 km, vai demorar 6 horas para ela chegar ao destino. Bom, B, 90 km por hora equivale a qual velocidade em metros por segundo? Bom, para converter metros por segundo, quilômetros por hora em metros por segundo, tem que dividir por 3,6. Então, 90 dividido por 3,6 dá igual a 25 metros por segundo. E qual que é a contextualização? Para que serve o conhecimento sobre velocidade média no nosso cotidiano? Será que é importante esse conhecimento? Sim, a gente utiliza justamente para a fabricação de automóveis, seus motores, as potências dos motores. Hoje, no nosso dia a dia, a gente também utiliza, né, nos aplicativos de localização, a gente quer saber quanto tempo demora para a gente chegar a determinado local, qual é a distância, né, qual é a velocidade da pista, né, nos aplicativos de aluguel de carro. A gente também, né, tem essa aplicação desse conhecimento no lançamento de foguetes, né, para saber quanto tempo a pessoa demorará para chegar até o espaço. Em equipamentos de ginástica, né, eu posso utilizar, saber aumentar a velocidade, diminuir a velocidade para ver a distância que a gente percorre, tá?
essa contextualização. Obrigada pela aula de hoje. Até a próxima e bons estudos. Até mais!